Bom dia a todos e a todas. Sou o professor Valdinei Mendes da Silva. Inicialmente eu gostaria de saudar a mesa, agradecer por terem aceitado o convite para participar desse momento. Agradecer aos meus convidados, amigos, familiares, colegas de trabalho, de profissão. Hoje eu vou defender o memorial de promoção à classe de professor titular da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, seguindo o que consta na Portaria MEC 982 de 2013 e na Resolução 161 de 2014 CONSUP. Vou seguir esse sumário, onde eu vou apresentar a introdução, contar um pouco da minha história, da minha vida, formação acadêmica, atuação profissional e as considerações finais. Começa como uma homenagem, eu sempre farei uma homenagem no início de cada período, e destacando nessa primeira fase a minha mãe, Regina, e a minha tia, Aurora Buriti. Observem sempre a base, que são imagens que vão historiando aí um pouco dessa vivência. Então, tudo começa com a base, com os valores. Esses valores a gente leva a vida toda. Um casal, a Nila e o Manduca, meus avós paternos, são fundamentais na minha formação, por conta de que a união, a forma como nós fomos criados. Para vocês terem uma ideia, nós morávamos numa comunidade chamada Curuçambaba, município de Bujaru, numa casa muito grande, cerca de 30, 40 pessoas. Sabe quando a família vai crescendo, crescendo e todo mundo vai ficando na casa? Era essa a nossa vivência, às margens do Rio Guamá. Somos uma família de ribeirinhos. Marcante a imagem da comunidade, a imagem da cooperação, do compartilhamento, né? Os primos ali, muitas das vezes, compartilhando, né, a mesma bacia, né? Um prato muito grande, onde geralmente a minha tia Aurora preparava e todos os primos ali compartilhavam aquele mesmo lugar. Essa vivência de comunidade, e hoje eu falo muito de comunidade, eu aprendi também aí, entendendo como a comunidade convivia, a relação que existia entre os comunitários. Isso vai seguir ao longo da minha vida. Meu pai, o Santinho, mais conhecido como Santinho, Albertino e Regina. Esse outro casal segue e 5 filhos são gerados. Do casal dos avós são 4 filhos. Meu pai tem duas tias, né? São 2 tias. E o meu pai com a minha mãe tiveram 5 filhos. São valores que também eu trago, meus irmãos trazem, respeito aos mais velhos, nunca tive dificuldade em senhoria, né? Tratar de senhoria, muito cuidado com as amizades, e uma marca desse casal que foi a dedicação com os estudos do filho. Poucas imagens eu tenho da minha infância registradas, né? Mas tive a honra de lá, alguém, né, um fotógrafo fez esse registro lá na igreja São Judas Tadeu, no meu batizado, lá no meu nascimento em 1973. E essa primeira vivência na escola foi lá mesmo, lá no interior, lá no Curuçambaba, bem ali, ó, lá no final, uma imagem, um registro de uma escola de Taipa, né, a primeira escolinha, e lá o registro da professora, nossa tia Aurora, que formou vários, né, dos jovens da comunidade. E essa mortadela é uma marca que eu acho que tinha ali pelos 5 anos de idade, por gostar muito de mortadela, ser apaixonado por mortadela. Eu chorava para comer mortadela, e aí eu disse que um dia... Respira. É tranquilo, porque a gente ensaia, né? Aí fica tudo certo. Mas eu ia ser doutor.
para poder comprar mortadela. E hoje eu nem como mortadela, nem gosto. Mas foi talvez uma mensagem lá no passado, né? E estamos aqui. Uma imagem emblemática, talvez trabalhar com imagem, eu acho que é desde quando eu era bem criança, né? Porque como eu era César no interior e passei a morar na Caripunas, lá em Belém, com o Valdinei, eu tive dificuldade de me identificar com o nome. E aí alguém teve a ideia de escrever Valdinei, né? Pelo processo de identidade, porque na escolinha me chamavam pelo nome Valdinei e eu estranhava bastante. Não foi fácil para os pais tomar a decisão de vir para a cidade para estudar, sempre moraram no interior, meu pai casou e levou minha mãe para morar no interior. Quando nós viemos para Belém, passamos 6 meses na casa do avô materno, lá na Estrada Nova, e depois nos mudamos para a Rua dos Caripunas. Muita dificuldade, né? Mas certamente a persistência, né, a dedicação dos avós, tanto paterno quanto materno, apoiando a decisão do meu pai, foram fundamentais nesse processo. Os 4 irmãos, Vanderlei, Wanderson aqui presente, a Viviane, já não está mais entre nós. E vocês já perceberam que tem um rapaz ali, professor Félix, a gente se conhece desde muito cedo, lá da 3ª série, lá na Escola Placídia Cardoso, e o Félix segue com a gente até hoje, tido como um irmão. Arthur Porto, primeiramente, só tirava 10, fui para o Placídia, tirei 0,5 logo na primeira prova, porque o Placídia era um colégio conhecido como um colégio mais, né? Meus irmãos, inclusive, tive a honra de estudar com eles, aconteceu de nós coincidirmos na sala. Então, eu estudei no Arthur Porto, depois passei para o Placídia e para o Cearense, com certeza, com um esforço muito grande dos familiares. Lá no Placídia, eu tive o primeiro contato com o laboratório e eu achei, assim, espetacular as possibilidades de um laboratório, né? São coisas assim bem marcantes. Não imaginava a relação que eu teria com o laboratório ao longo da minha trajetória. Tentativas de entrar na universidade e, em meio a essas tentativas, eu entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais, que eu posso considerar como uma escola que garantiu algumas habilidades que foram fundamentais até hoje, inclusive, né? Não entramos em guerra, graças a Deus, mas a vida nos exige bastante, né? Eu tenho a honra de ter participado desse processo de formação. E, como foi difícil trabalhar lá no ensino médio, já para fazer o cursinho eu tive que trabalhar como taxista, não esquecendo da fase de DJ, porque foi importante. Chegou um momento eu tive que tomar uma decisão, né? Vendi tudo, comprei o táxi e, na verdade, foi uma coleta entre vários familiares, né? Cada um deu um pouquinho para ter condições de passar no vestibular. Mas lá em 93, eis que eu tenho a grande felicidade de ser pai. De ser pai, minha filha aqui presente, Édrica. E vamos iniciar agora a fase da formação acadêmica. Essa fase da formação acadêmica, eu destaco 2 pessoas, a professora Vera Braz e a minha tia Joana. Difícil. Eu vou sempre dar destaque, né?
No início das fases, eu sempre vou dar destaque, fazer alguns reconhecimentos de algumas pessoas importantes. Professora Vera Braz, orientadora de TCC, orientadora de pesquisa. Tia Joana, braço forte, apoiando. Decidimos, então, pela engenharia sanitária. Pensa numa decisão que foi marcante, não somente seguir no curso, como resistir às tentações, porque existiam pessoas que diziam assim, olha, tu tem outro curso que tu podes ir, que tu podes não. Eu vou continuar, vou concluir o curso. E eu tinha certeza que eu preferia ser o Valdinei da engenharia sanitária do que ir para outro curso, né? E eu me considero como um defensor da causa. Mas lá na graduação, eu tive que tomar algumas decisões, fazer estágio fora ou ficar na instituição. E aí eu preferi ficar na instituição, preferi me preparar e fazer parte do que na época era a grande oportunidade para os alunos dentro da instituição, que era a divisão de controle ambiental, coordenado lá pela professora Vera Braz. E muitas experiências foram adquiridas, oportunidade de trabalhar na iniciação científica. Todos sabem o quanto isso é decisivo para o sucesso acadêmico. Sempre participei durante todo o tempo da organização estudantil. Fui presidente, secretário, tesoureiro do centro acadêmico. Me considero essa parte como uma parte fundamental também no meu processo de formação. Destaco aqui o Josué como uma referência aí na militância desde essa época. E a participação em congresso, né, que foram fundamentais para o processo de formação. Aqui um registro da minha turma querida, uma visita técnica lá na COSAMPA e uma representação aqui de algumas viagens em congresso. Eu não perdia nenhuma viagem, sempre estava presente nos congressos. Isso ajudou muito, né, na interação, na busca por conhecimentos, enfim. Então, nesse período eu destaco a vida como pesquisador na DICA, na Divisão de Controle Ambiental, como bolsista, vivendo várias experiências e, ao final, o trabalho de conclusão de curso, ocupação urbana e degradação ambiental, a problemática do lançamento de efluentes domésticos nas bacias hidrográficas do município de Belém, orientado pela professora Vera Braz. Essa pesquisa ela foi inspirada na dissertação de mestrado da professora Vera, que estudou a caracterização da qualidade da água no bairro do Jurunas. E essa caracterização da qualidade da água estava muito relacionada aos problemas de esgotamento sanitário. Vem, então, esse desafio de pesquisar sobre o histórico. Esse trabalho ele vem até hoje servindo como referência, inclusive nas minhas publicações futuras. Vem, então, a formatura, né? Meus pais presentes, minha filha presente, vários colegas presentes. Aqui um registro, né, que é um registro bem emblemático, que são os colegas da turma, que conseguiram concluir naquele momento, né? Não é muito fácil concluir. Nessa fase, o professor José Almir, como a referência, assim, eu acho que para cada fase, cada um de nós temos um mentor, um tutor, uma pessoa que orienta, né, no geral. O professor José Almir, nesse período, ficou marcado. Como resultado ainda lá do que foi produzido lá no trabalho de conclusão de curso, fui convidado a compor um dos capítulos de um livro, Saneamento Ambiental em Áreas Urbanas, e também participar, talvez seja a primeira inserção aí na discussão sobre o saneamento, trazendo como resultado o que foi pesquisado lá no TCC e publicado no capítulo de livro. A gente não tem como não se envolver nas discussões, nas decisões da sociedade, né, tendo a oportunidade de vivenciar tudo que nós já vivenciamos naquela fase. Vários projetos nós participávamos lá no GPHS,
Esse projeto, inclusive, foi um projeto do CTI, do único da região norte, lá em 2004, foi coordenado pela professora Jaqueline. Tivemos a oportunidade no GPHS de conhecer pessoas que, por exemplo, a gente só conhecia nos livros, né? Pacheco Jordão, numa das reuniões lá do Prozab, né? O professor Jalmi presente também. Nós tivemos alguns desafios também que até hoje continua latente, né? Foi uma pesquisa sobre o tanque cético com pneus inservíveis. Essa pesquisa ela resultou em orientação de TCC, publicações e uma peculiaridade, né? Nós criamos dentro do laboratório lá da UFPA, nós criamos um sistema, montamos um sistema dentro do laboratório e depois nós montamos um sistema na comunidade. Nós instalamos um sistema na comunidade e essa lógica de trabalhar na instituição desenvolvendo os ajustes, né, e implantar lá na comunidade, no caso no bairro da Tapanã, eu trago, inclusive, hoje, para os dias de hoje. Orientei trabalho de conclusão de curso. Uma das grandes experiências também, nessa época, foi a elaboração a elaboração do Plano Metropolitano de Água e Esgoto, Metropolitano de Água e Plano Metropolitano de Esgoto, lá com a equipe do GPHS. Essa produção também ela iria influenciar bastante nas produções futuras, e eu destaco aqui a orientação do TCC do Bruno, por conta justamente da trajetória do Bruno e trazendo o Bruno aqui como a representação da importância dos colegas de trabalho, né? Dos jovens que entram na universidade e têm a oportunidade de, a partir da sua luta, nos estimular, e é uma troca permanente. Hoje o Bruno, assim como vários colegas lá do GPHS, né, estão na docência. Ele é professor da Universidade Tecnológica de Londrina, já com doutorado, e vem a defesa de mestrado, que ela é resultado dessa vivência com o planejamento. Inclusive, essa discussão sobre o planejamento, o acompanhamento sobre o planejamento é bastante explorada. Hoje a gente discute bastante isso e se posiciona sempre naquela condição de você teve a oportunidade de vivenciar essa experiência, a sua cidade, o seu município precisa discutir o assunto e você não foge, né, da responsabilidade. Meu orientador, o professor José Almir. Eu trago aqui como destaque por conta que foi a primeira viagem internacional. Meu amigo Frederico me acompanhou lá, uma missão inesquecível em Assunção, Paraguai. E aí algumas publicações, destaque aí para o Ed Gleberson. Eu vou chamar algumas referências aqui porque são muito marcantes. Ed Gleberson hoje, funcionário da COSAMPA, é o que está ali embaixo da logomarca da UFPA. Nessa fase, colega do GPHS que virou minha esposa. Tive a honra. E meu orientador de doutorado. Ela não virou minha esposa, eu recebi um presente, um grande presente. Vocês vão ver que muita coisa acontece paralela, né? Lá em 2008, tive a oportunidade de ingressar no Instituto Federal como professor. Vivi uma experiência como professor substituto na UFPA, uma experiência bem curta. Tive a oportunidade de ser aprovado no concurso lá de 2008, em Abaetetuba, minha grande parceira. Professora Socorro. Casamento. Olha 2008, hein? Muitas emoções.
muitas emoções. Eu estudando para o concurso e organizando, preparando, né? Preparando para o casamento. Muitas emoções. Uma benção. E aí, 2009, Cezinho. O pessoal até especulou fazendo conta, né? Mas realmente foi numa sequência muito dinâmica, tudo acontecendo. E é interessante essa oportunidade da gente rememorar e contar essa história com uma família que eu ganhei, com o casamento com a Jaque, com o nascimento do César, uma família muito querida, muito querida. Ó, Rafael Tavares, né, que ele está aqui. Rafael Tavares, coloquei ali, né, participação lá com TCC, algumas ações já como coordenador de curso lá em Abaetetuba. E eu tinha uma agenda, aí nós estamos em 2010, eu trazia os alunos, levava para evento científico, produzia, destaque aí para uma produção com a professora Maria do Socorro, uma oportunidade assim incrível, porque os jovens de Abaetetuba são muito criativos. Por isso que eu trago esse registro aqui. E, lógico, muitas atividades do doutorado. Atividade de campo, atividade com equipamentos, com tecnologias que realmente nos ajudaram muito, mas o que ficou mais marcado nesse processo todo foi a cooperação, a união de muitos jovens. Eu não tinha como orientar e nem como trazer os alunos de Abaeté. E aí eu contava com os alunos do Campus Belém para ajudar. E alunos também da UFPA, das Geociências. E, lógico, a fase do doutorado foi assim uma oportunidade de associar a vida no Instituto, a vida na UFPA, que ainda existia o vínculo, com essa dinâmica toda do tema tratado, porque tratar sobre gestão de bacias urbanas, no contexto que a gente vive, que inclusive hoje a gente está sendo chamado para voltar nesse ambiente e rediscutir o assunto. Meu orientador estava lá, tá ali aquele de boné, tá? O professor Matos estava lá nessa missão. Vários alunos da UFPA, do IFPA, que nos ajudaram. Sem ele, a gente não tem como avançar. Treinamentos para esses alunos, compartilhamento de experiência, um período assim muito dinâmico, né? Ajuda, destaque ali para o Davi nos apoiando nos estudos. E lá em 2011, a gente teve a oportunidade de ser convidado a participar, já por conta da interação no doutorado, a participar de um programa da Embaixada Americana. Nós passamos 28 dias conhecendo experiências americanas em saneamento, em mobilização comunitária, recuperação de bacias, gestão de bacias, enfim. Foi um período assim muito rico e muito dos resultados desse intercâmbio constam na minha produção. Conheci também lugares que só conhecia nas revistas, né? No ano da defesa do doutorado, lá no início do ano, eu defendi em 2012, capotei na estrada. Várias idas e vindas, né? E aí, perda total, socorrido lá pelo professor Félix, me apoiou na época, consegui sobreviver no carro, perda total. Defesa da tese de doutorado, representa o acúmulo de várias experiências, né? O tema Fundamentos para o Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos na Microbacia Urbana do Rio Maguariaçu, com vista da sustentabilidade ambiental. Então, um tema bastante atual, inclusive. Isso 2012.
Então vamos respirar um pouco. Termino o doutorado, aí vem uma das... Acho que o pessoal que sai do doutorado tinha que ter umas férias, pelo menos 15 dias. E foi 15 dias justamente o tempo entre a defesa e eu assumi o campus Abaetetuba. Nesse momento também existia um grande desafio, que era como seguir para essa missão o pensamento a educação é fundamental, mas tudo que tinha sido toda a articulação construída no saneamento eu não teria como seguir, justamente por conta do desafio. Nem na sala de aula eu conseguiria estar. E aí, é por isso que existe considero que o básico do saneamento com o básico do saneamento eu consegui manter o vínculo com o saneamento e seguir na missão, na direção, na gestão. Aí vem as bancas de TCC, resultado da fase de doutorado. Sempre que possível a gente se envolvia em alguma pesquisa, se envolvia em alguma publicação. Existia uma boa experiência em extensão no campus, e a gente fez uma publicação lá em 2016. E aí vem uma outra fase, que é interessante, porque eu considero o processo de transformação do engenheiro, aquele engenheiro, né? Eu acho que no processo de formação a gente precisa ter oportunidade de ser transformado, e destaco as duas pedagogas que fazem parte desse processo, a professora Ludetana, a professora Disselma. A professora Disselma foi a minha orientadora da especialização. Sim, uma especialização em docência, já não estava bom, né? Já não bastava o processo de doutorado, mas essa especialização ela é importante por conta das habilidades, das experiências necessárias para a vida docente. E a professora Ludetana por conta do ingresso no mundo da articulação, né, que é uma grande articuladora hoje na nossa cidade, no nosso estado. A defesa da especialização, o Cezão já presente. E a gente segue agora para a atuação na vida profissional. Eu destaco aqui a importância da expansão da rede federal. Muitos dos colegas fazem parte, adentraram a rede federal a partir desse processo de expansão. Nós partimos de cerca de 120 unidades lá em 2003, para hoje cerca de 700, já previsto mais de 100 campos aqui no nosso Brasil. Uma peculiaridade da nossa instituição, nós trabalhamos com alunos do ensino técnico, recebemos o aluno aqui com 14, 15 anos, jovens incríveis, cheios de sonhos,
trabalhamos com esses jovens, trabalhamos com a graduação e trabalhamos também com a pós-graduação. Hoje nós estamos com a verticalização trabalhando na especialização. Esse curso de especialização em tecnologia social, saneamento, saúde e ambiente na Amazônia, ele é uma oportunidade que junta várias experiências aí, desde lá dos pneus inservíveis, das tecnologias alternativas, enfim, é uma oportunidade de aplicar, né, ou de tentar aplicar muito do que foi trabalhado aí ao longo desse tempo e, logicamente, trabalhar com os alunos no nível técnico é uma honra, né, uma marca da nossa instituição. Proporciona fotos como esta, de campo, lá em Abaeté, fazendo um mapeamento de igarapés na comunidade. Imagens como esta, comunidades, muita comunidade, né? Visita técnica com os nossos alunos de especialização. Alunos de visita técnica, alunos da graduação, alunos do curso técnico, integrado, subsequente. Alunos que sonham cada vez mais, né, ter atividades práticas, eles põem a mão na massa e a gente para comemorar, né, ou em meio aos desafios vai comemorando, porque a vida precisa, né, a gente precisa disso. A gente hoje tem uma articulação na Rede Paraense de Educação Ambiental com apoio da professora Ludetana. Eu convido a todos, inclusive, para a 4ª edição do Rolê do Ver o Peso. A marca do IFPA já está nesse evento por 4 anos. Minha primeira e, por enquanto ainda, né, a única banca de doutorado, a professora Ellen, né, também trabalhou com a gente, trabalhou no GPHS, hoje já com doutorado lá na UFAM. Tive a honra de participar da banca. Participei da banca de concurso público, bancas de mestrado, bancas de especialização, 22 bancas de TCC, destaco, não dá para a gente, imagina, né, conversar sobre todas, mas destacar algumas aqui. Orientação de monografia, já tenho 4, né, a 4ª foi defendida após a apresentação desse documento. Um projeto de extensão em parceria lá com a equipe da UFPA. 3 grupos de pesquisa, hoje o maior vínculo é com o NUPESA, mas mantenho ainda o vínculo com o GPHS e o vínculo com a equipe lá da UFPA também, com a professora Ludetana do GEAMAS. Nessa fase de gestão, não tem como, pessoal, não tem como fazer gestão sozinho. Seja os técnicos daqui do Campus Belém, do Campus Abaetetuba, os alunos, os terceirizados. Não tem como fazer gestão se não estiver totalmente apoiado, né, pelas pessoas. E aí um resumo, daí, coordenação de curso lá em Abaeté, direção de pesquisa lá em Abaetetuba, direção geral em Abaetetuba. Vim em 2019 para o Campus Belém, assumi o escritório de gerenciamento de projetos e gestão de processos na reitoria e a coordenação de curso agora no Campus Belém. Alguns registros de vários momentos, vários momentos, sempre, logicamente, tudo muito bem registrado, que a gente precisa registrar, e eu nem sabia que tinha esse momento, né? Mas que bom que deu tudo certo. Tem algumas situações que são marcantes, a presença dos alunos no processo de gestão, eu defendo muito isso. E a importância das feiras de ciências, da iniciação dos alunos nesse processo. O outro destaque é a formação em gestão. Só entre 2014 e 2019 foram 25 cursos na área de gestão, participando de vários eventos na fase como diretor-geral. A última experiência aqui, com destaque para a professora Vanessa, à frente da equipe, o escritório de processos do Campus Belém, do escritório de processos da reitoria, do IFPA, que tem impacto em todos os campos. Foram 2 anos de experiência. Depois a gente vem para a coordenação do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental,
recentemente avaliado pelo MEC, né, um sucesso aí, resultado de um trabalho de toda uma equipe. Eu defendo que essa articulação ela precisa acontecer sempre, né? Jamais eu estarei isolado, eu vou sempre estar atuando e envolvendo, mobilizando, incentivando o maior número de pessoas, porque não dá para ficar parado. E aí eu participo como conselheiro no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no Conselho Municipal de Saneamento, na ABES, a ESPA, né, um grande desafio aí para os engenheiros sanitaristas, para nós engenheiros sanitaristas do Pará. E, logicamente, o básico do saneamento agora mais tranquilo, né? E o Adote a Sua Comunidade, muitos não sabem, o Adote a Sua Comunidade é resultado dessa experiência nos Estados Unidos, que trata justamente da importância da relação com as comunidades. Aqui, destacar muitos que representam essa relação com as comunidades hoje, e alguns registros aqui da participação na ABES, no Conselho de Recursos Hídricos, na ESPA. Aqui algumas participações, resultado do intercâmbio lá da Embaixada Americana. Você participa de algumas outras ações envolvendo sempre os jovens. E aí houve um chamado lá, vamos registrar os 80 anos do programa da Embaixada Americana. Aí aquela marca ali no estado do Pará foi a nossa experiência que ficou registrado no livro lá de 2020, no e-book, que marca os 80 anos do programa da Embaixada Americana. Aqui um pouco do que essa articulação aí com os comunitários sempre vai motivar, nos motivar. Alguns estão aqui presentes representando esses comunitários. Imagens assim de estar lá na Caripunas organizada, né, se envolvendo com a comunidade, apoiando, tentando ajudar, enfim, são registros que ficam para a história. E, lógico, essas marcas, algumas delas realmente estão aí para ficar para sempre na memória. E a equipe, né, que eu destaco hoje, a minha equipe mais direta, meus colegas de trabalho. Daqui a pouco a professora Jaqueline estará de volta. Como considerações finais, primeiramente a oportunidade de nós fazermos esse grande balanço. Olha só esse gráfico de pizza. Quantos eventos, quantas bancas, quanto de gestão, quantas publicações, quanto de pesquisa, quanto de orientação. Uma vida. E aí o que eu posso dizer para vocês, com toda certeza, pessoal, quem me conhece sabe disso, nós estamos só começando. Muito obrigado.